Fala pessoal, tudo bem? Na última aula vimos que Salomão deixou que seu coração fosse pervertido e isso afetou toda a história do reino de Israel. As várias mulheres que Salomão teve, devido a casamentos diplomáticos com outros reinos, fez com que ele se tornasse o que ele mais abominava na juventude, um idólatra. De tanto ouvir mulheres que vinham de outras terras, tinham outras culturas e outros deuses, ele começou a idolatrar outros deuses e construir templos pagãos em Israel. Lembram da primeira aula? Da ordem que Deus deu de que o rei deveria ter apenas uma rainha? Pois é, Salomão se casou com 700 princesas e teve 300 concubinas. Obviamente, não sairia coisa boa disso tudo. Devido aos pecados de Salomão, Deus começou a levantar oponentes contra Israel. E pela primeira vez, o reino de Salomão começou a ser atingido por revoltas internas e por homens que trouxeram muitos problemas e aborrecimentos ao rei. Além disso, Deus disse a Salomão que depois de sua morte, tiraria o reino das mãos de seu filho e daria para outro, deixando apenas uma pequena porção do seu reino sob o controle da sua descendência. No final, Salomão não seguiu os próprios conselhos e nem guardou o principal, o coração para Deus. Isso nos ensina que não devemos abandonar a direção dada por Deus. A palavra de Deus nos dá orientações e preceitos que nos levam para uma vida de prosperidade e paz. A submissão à palavra de Deus é o único caminho a ser seguido se você quiser alcançar bênçãos nessa vida. Perto da morte, Salomão se arrependeu dos seus pecados, e podemos notar isso nos seus próprios escritos. Ele sentiu a necessidade de se voltar para o verdadeiro Deus, e isso deixa bem claro quando ele escreveu que devemos guardar todos os mandamentos de Deus, pois esse é o dever de todo homem. Salomão disse: "De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever para todo homem." Eclesiastes 12:13. Salomão também escreveu: "O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão, morrerá." Provérbios 15, 9 e 10. O caminho que Salomão diz nessa frase representa um estilo de vida. O caminho é uma trajetória, e você não pode se perder a sua trajetória. Não perca seu foco nos planos de Deus. Salomão, no meio do caminho, negou isso, e por causa da corrupção em seu coração, por meio da idolatria que as mulheres trouxeram para ele, o culpado foi ele mesmo. Salomão ensinou que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Isto é, o maior louvor que você poderá dar a Deus: guardar os seus mandamentos, preceitos e ordenanças. Devemos nos tornar parecidos com Salomão no sentido produtivo, no sentido de um grande administrador, que ele também foi, porque ele ampliou as fronteiras do reino de Israel e expandiu todo o país e suas riquezas. Davi foi um verdadeiro adorador de Deus. Ele desejava muito construir o templo, mas Deus não deu para Davi esse processo de construção. Deus deu para Salomão. Na própria inauguração do templo, Salomão disse em oração que não importasse na terra quem orasse em direção ao templo, e não importasse quem viesse àquele lugar, porque pela grandiosidade do nome de Deus de Israel, Deus ouviria e responderia todas as suas orações. Pessoal, entendam, quem dá conselhos deve primeiro ouvir os próprios conselhos. Construam no corpo de vocês um templo de adoração a Deus, para que Deus possa enchê-lo com o seu espírito. Façam como Salomão, peçam sabedoria, e além da sabedoria, Deus dará muitas riquezas e bênçãos incontáveis. Na próxima aula falaremos da divisão do reino de Israel e da ascensão do rei Roboão, filho de Salomão. Um abraço.